meus queridos, um grande abraço para todos vocês aí que estão acompanhando o canal. Quero agradecer a sua presença, um forte abraço para vocês aí de coração, aceite o meu carinho e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Pensamento Vivo, onde nós vamos dar atenção a alguns comentários que são feitos aí no canal pelos nossos queridos da assistência e vamos compartilhar aqui, vamos tentar dar o respaldo, principalmente o respaldo bíblico, mas também vamos tecer algumas observações. Em hipótese alguma, queremos lembrar isso, não queremos dizer aqui que o que eu estou passando é a verdade absoluta, que você tem que acreditar piamente no que eu estou dizendo sem questionar. Você é livre para concordar ou discordar do que eu digo, porém eu incentivo você a confrontar o que é dito com as escrituras sagradas, ok? Vamos ao comentário do nosso querido Tom Silva. Muito obrigado, Tom Silva, por participar. E ele está falando aqui com a Larissa, nossa querida irmã Larissa, que contribui muito aí com seus comentários e também com matérias para nos ajudar aqui no desenvolvimento dos vídeos. Então ele diz assim: Larissa, penso que o irmão Alexandre vai apreciar a informação constante da Sentinela 15 de novembro de 1974, parágrafos 16 a 20, especialmente a parte em que o corpo governante da época deixa claro que a atitude de Jesus qual era a atitude de Jesus, quanto aos das nações e aos cobradores de impostos, e não lhes negar cortesia e considerações comuns a todos os homens. Bem, esse comentário foi em virtude do fato de nós citarmos aqui como o corpo governante ensina os membros a tratar os desassociados. Por exemplo, aqui no livro, nesse livro Mantenha-se no Amor de Deus, na página 207, que cita a revista Sentinela de 15 de dezembro de 1981, página 21, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, que a memória às vezes falha, né? Então vamos ver aqui, ó. Página 207, isso, a Sentinela 15 de dezembro de 1981, página 21, onde diz que um simples oi dirigido a alguém deveria ser evitado em relação aos desassociados. Que Jesus disse que, em Mateus capítulo 18, que quando uma pessoa não aceita resolver as questões, acho que Mateus 18, do 15 ao 18, e aí você deve tentar resolver entre vocês dois, ou chamar dois ou três, e depois levar à congregação. Se ele não aceitar, fazer as pazes, resolver o problema, que para você ele seja considerado como uma pessoa das nações, como um cobrador de impostos. Como é que Jesus tratava as pessoas das nações e os cobradores de impostos? Será que ele não dirigia nem sequer um oi para as pessoas? E aí essa sentinela de 15 de novembro, citada aí pelo querido Tom Silva, está na página 684. A misericórdia divina indica aos errantes o caminho de volta. A página é um número bem alto porque eram os encadernados, Geralmente as revistas tinham 24 páginas, eram duas revistas, eu acho que era 620 páginas, 720 páginas no total do encadernado, com as 24 revistas do ano, que era quinzenal. Então ela diz que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, no entanto ele tratava com cortesia e respeito as pessoas que não eram da casa de Israel. E aí tem um exemplo lá citado em Lucas capítulo 7, do 2 ao 10, do oficial romano, oficial do exército, que veio pedir a ajuda de Jesus para curar alguém que estava doente, que era do seu convívio. E Jesus disse que ia lá na casa dele, e aí ele não se sentiu digno. E Jesus deu só uma palavra e isso curou então a pessoa, do vínculo aí desse oficial. Jesus mostrando então sua consideração e respeito, coisa que o corpo governante não ensina aos seus membros a demonstrar em relação às pessoas, em especial aqueles que eram membros da organização, que saíram por qualquer motivo que seja, simplesmente decidiram abandonar, sair da organização, ir para outra religião, mudar de organização religiosa, mas eles são incentivados a destratar essas pessoas, a discriminar essas pessoas, tratá-las como pior do que um demônio. Obrigado, Tom, por trazer atenção a esse artigo. Nosso querido Wagner Raposa de Souza faz um desafio aqui, ó. Pede para um JWólatra torrelonicense, ele inventa cada termo, mostrar a verdade da doutrina dos novos rolos dentro da torre de vigia e dentro da Bíblia. Então a doutrina dos novos rolos da torre de vigia, inclusive é muito comentado aqui nesse livro, Revelação, seu grandioso clima que está próximo, que é uma tentativa de explicar versículo por versículo do livro de Apocalipse.
eles tiram essa expressão do livro de Apocalipse, capítulo 20. Aqui, ó, versículo... Cadê? E avançar... Versículos... E abriram-se rolos... Onde que está isso? Isso, no versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12. Ó. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e rolos foram abertos. Esses rolos que foram abertos, eles chamam de novos rolos. Que, segundo eles, ensinam, você pode conferir isso nesse livro Clímax de Revelação ou em outros, vai lá no site JW e digita lá, novos rolos. São, segundo eles, novas instruções, ou uma nova Bíblia, mais ou menos isso, que será escrita para ser usada como parâmetro, como regra de conduta durante os mil anos, durante o milênio. Regras ou orientações pelos quais os viventes ali durante os 1000 anos e os novos ressuscitados vão ser julgados, se desobedeceram ou não aquilo que está contido nesses novos rolos. Porém, a Bíblia nada fala sobre novos rolos, só fala que rolos foram abertos, apenas isso. E também o rolo da vida. Aí eu pergunto, o rolo da vida, o livro da vida, é um livro simbólico ou é um livro físico, um livro literal? Está no mesmo contexto dos rolos, né, que são abertos. E abriram-se rolos e também o livro da vida. Os dois estão dentro da mesma categoria e são usados para ser examinado se a pessoa vai ser digna de vida eterna ou de ser lançado no lago de fogo. Então, o livro da vida é um livro, né, realmente físico, literal. Então, tal como ele é, tal como são os rolos ali citados. Porém, a Bíblia nada fala de novos rolos. Você, irmão, testemunho de Jeová, que está aí carinhosamente assistindo aqui o nosso canal, está sendo convidado pelo nosso querido Wagner Raposo de Fogo a mostrar isso na Bíblia. Onde tem essa instrução aí de novos rolos? Onde está isso? Na Bíblia. Mostra para nós. Vamos aqui à nossa querida Sheila Alexandre. Aí, meu senhor, não sei em que crer, fazer e seguir. Me parece que tudo o que eles ensinam é verdade, é para o nosso bem e não consigo entender. Muito bem. Você já começou dizendo que não sabe. Não sabe em que crer, não sabe o que fazer e o que seguir. Por você não saber nada disso, é por isso que talvez, né, te parece que o que eles ensinam é verdade. Correto? Falei alguma coisa fora do contexto do que você disse? Bom, talvez por uma pessoa que não sabe em que crer, o que fazer e o que seguir, que esteja associado lá com os mormons, pode achar que o que eles... E é o que acontece de fato, os mais de 6 milhões de membros acham que o que eles ensinam é verdade. O mesmo se dá com os adventistas, com seus mais de 10 milhões de membros. O que eles acham lá que é ensinado, eles acham que é verdade. Os que estão lá associados com a organização dos espíritas acham que o que é ensinado é verdade. Agora, o que isso importa, né? Para você? Tanto os católicos, adventistas, mormons, muçulmanos e o que quer que seja, acham que o que é ensinado é verdade. Enquanto isso, eles estão lá, né, sendo membros. Quando eles detectarem que o que está sendo ensinado não tem contexto com o que a Bíblia diz, e realmente acharem que deve dar mais valor ao que a Bíblia ensina do que o que uma organização religiosa interpreta, aí talvez, né, a consciência deles fique incomodada. Pode acontecer isso, pelo menos aconteceu comigo. A consciência fica incomodada e aí você começa a ver que não tem cabimento uma coisa, né, tentar encaixar uma coisa na outra, como diz aqui em Hebreus capítulo 5, do versículo 14 em diante, que diz: o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que pelo seu uso têm sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Então, para que você consiga fazer tal distinção do que é certo e o que é errado, do que é verdade e o que não é, você precisa usar as faculdades de raciocínio e de discernimento para que seja desenvolvido. Para isso é preciso estudar, adentrar no que a Bíblia realmente ensina. Caso contrário, você simplesmente vai continuar repetindo isso. Ó. Não sei em que crer, o que fazer e o que seguir. Vai continuar assim pelo resto dessa sua vida. Entendeu? Causas e consequências. O querido Moacir Santos Morelli diz assim, ó: nobre Alexandre, por favor,
Tenta divulgar nos seus vídeos e em seus comentários o vídeo JW, participação de Barbara Anderson, caso trágico, para essas pessoas verem a loucura que essa empresa é capaz de fazer. Nas cabeças dessas pessoas, esse vídeo é algo assustador. Essa empresa transforma o ser humano num verdadeiro zumbi. Não sei se você lembra, você falou zumbi aqui, me lembrou da série The Walking Dead. Acho que lá na temporada 10, que mostra quando uma personagem chamada Carol chega na beira de um abismo, e aí ela está vestida como se fosse um zumbi, com as entranhas do zumbi, assim, com as coisas do zumbi, para ficar com o mesmo cheiro, né? E aí ela vai como se estivesse liderando uma turba de zumbis, e aí eles vêm tudo atrás dela, andando, né? Assim, daquele jeito. Para onde ela vai, eles vão. Aí ela para na beira do abismo, e aí eles continuam andando. Porque eles não têm raciocínio, né? Só a parte do cérebro dele, como se fosse um vírus, que embora o corpo morra, o cérebro continua vivo numa parte deles e continua fazendo funcionar as coordenações motoras, talvez a visão, né? E o olfato, né? E a fome, algo desse gênero. Não sei bem como é que funciona aquilo, que é um troço meio esquisito. Mas eles estão meio que morto-vivo, entendeu? Eles morrem e aí o vírus aciona uma parte do cérebro e eles continuam funcionando, certo? Não a parte consciente, mas só as partes motoras. E aí eles vão, zumbizados, seguindo e se lançam do abismo. Tudo, precipitam lá, né? É mais ou menos isso que a organização faz com os membros, né? Eles simplesmente são manipulados pelo corpo governante e eles começam a agir. Tudo que o corpo governante faz, manda eles ir para lá, eles vão. Manda eles se jogar do abismo, eles se jogam. Sem raciocínio, sem nada. Quer saber? A Barbara Anderson foi membro da organização Torre de Vigia por cerca de 40 anos. E teve um grande impacto na organização. Ela era historiadora, ajudou na produção do livro Proclamadores do Reino, nas pesquisas, e baseado nessas pesquisas, no depoimento dela, ela diz isso, né? Ela descobriu vários arquivos confidenciais, onde tinham lá arquivos guardados de abusadores, de homens, né? Aqueles casos que são guardados nos arquivos das comissões judicativas, que os anciãos ficam sabendo que acontecem, atrocidades dentro da congregação, não denunciam para as autoridades, as famílias não são incentivadas, ou são pelo menos orientadas a não colocar irmão em tribunais, não levar irmãos aos tribunais, ao julgamento, então as coisas ficam todas ocultadas, as autoridades competentes não têm acesso, são guardadas, e ela descobriu, e por causa disso ela despertou ao ver a grande falcatrua que a organização é nos seus bastidores, nas partes mais internas, mais recônditas dela. E aí ela começou a abrir a boca, o resultado foi desassociada, para que os outros, os membros que a conheciam e respeitavam, fossem proibidos de ouvir qualquer coisa que Barbara Anderson falasse. E aí ela começou a escrever livros, fazer publicações, campanhas, que fundou até uma organização chamada Ovelhas Silenciadas. Eu trouxe vários vídeos dela, alguns depoimentos dela, né, no canal. Na época que esse querido Moacir sugeriu isso, eu trouxe alguns sobre a Barbara Anderson, aí já está no canal, talvez eu traga mais futuramente. Tá bom? Muito obrigado aí pela recordação. Luiz Fernando Rabbit diz assim, ó, é verdade que para ser superintendente de circuito tem que ser formado em eletrônica? Nunca ouvi falar sobre isso. Nunca, nem que alguém sugeriu. Essa é a primeira vez que eu ouço alguém dizer isso. Conheci vários superintendentes de circuitos que alguns eram formados em agronomia, outros eram em informática, em contabilidade, outros não tinham formação nenhuma. Ou seja, não existe, pelo menos até onde eu sei, nenhum requisito sobre isso. Tá bom? O Odair Vieira falou assim, ó, se pudesse fazer um vídeo sobre Jesus Cristo e as Testemunhas de Jeová sobre a salvação, aí eu perguntei, né? Pode esclarecer mais? Aí ele diz, o que eles pensam da salvação e a Bíblia diz realmente. Bom, em breve eu posso trazer algumas comparações, né, entre o que Jesus diz e o que o corpo humano diz, além daquilo que eu já venho publicando aqui no canal, mas eu agradeço aí a sua sugestão, querido Odair Vieira. Muito obrigado. O Edmar Oliveira diz assim, ó, bom dia, já te fizeram alguma proposta para voltar ou para ir pastorear em alguma igreja? Não. Nenhum ancião, eu acredito que eles não venham a fazer isso, né? O receio, eu acredito, não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, nem sou superior, mas eu acho que eles têm um grande receio de vir falar comigo,
né, talvez já supondo o que eu venha a falar, ou o que eu venha a argumentar, que tipo de articulação eu venha a desenvolver com eles. Então eles devem ter algum tipo de receio, algum tipo de inibidor para não chegar perto. Melhor não chegar perto, porque senão pode ser que alguma coisa seja dita e eles não querem se submeter a ouvir alguma coisa que eu venha a dizer. Pode ser perigoso para eles, na adoração que eles têm ao corpo governante. Eles não vão correr o risco de chegar até mim, correr o risco de descobrir que são idólatras e que deveriam, na verdade, estar servindo a Cristo e não a homens. Sobre outras religiões, não. Já recebi convites para visitar, para ir, né, frequentar e tal. Isso sim, mas não para pastorear. Querida Daniela Santos disse assim: boa tarde, irmão Alexandre. Como você citou sobre o anjo Miguel, o que me diz? O anjo Miguel é Jesus? Pode me dizer? Bom, a Bíblia nada fala a respeito disso. A Bíblia, não vou além daquilo que está escrito. Né? Não fico inventando moda, inventando interpretação e criando dogma. Não vou além do que a Bíblia diz. A Bíblia não diz nada sobre Jesus ser Miguel. A Bíblia diz que Jesus é Jesus e Miguel é Miguel. Só isso. Entendeu? Assim como Gabriel é Gabriel. Se a organização Torre de Vigia inventar que o anjo Gabriel é Jesus em determinadas designações, os irmãos lá na Torre de Vigia vão ter que engolir isso. Olha, no papel de mensageiro, Jesus atuou como Gabriel. No papel de príncipe da nação de Israel, Jesus atuou como Miguel. Na função de destruidor, Jesus é Abaddon, ou Apolion. Eles podem falar o que eles quiserem. Para mim o que importa é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Bom, a Bíblia diz, por exemplo, em Daniel capítulo 10, versículos do 12 a 14, que Miguel é um dos mais destacados príncipes. Agora, tentem imaginar que Jesus é um dos mais destacados príncipes. Tentem encaixar essa expressão. Miguel é um dos mais destacados príncipes. Jesus é um dos mais destacados príncipes. Se Jesus fosse Miguel, bom, pelo menos eu acredito nisso, né? A expressão correta deveria ser: Jesus é o mais destacado príncipe. É o mais, não um, dois. Como se ele fosse apenas um equivalente a outros, estivesse no mesmo nível de comparação. E tanto não é assim que, se você for, por exemplo, lá em Hebreus, mas antes de citar Hebreus, a organização Torre de Vigia bate o martelo dizendo que Jesus é Miguel. Que Miguel é Jesus lá na sua vida pré-humana. A sentinela, por exemplo, de 10 de... Como é que é? De 2010, 15 de 9 de 2010, 15 de 9 de 2010, página 21 a 22, parágrafos 2 e 3, diz lá que Jesus era o anjo, aquele anjo. Tudo que é anjo lá do passado, eles dizem que era Jesus. Daqui a pouco eles vão dizer que Jesus também foi aquele que matou 185 mil dos assírios. Jesus não tinha outros anjos, Jeová não tinha miríades e miríades de anjos, só tinha Jesus, mais ninguém. Tudo que era feito era Jesus que fazia. Os outros anjos só ficavam olhando e batendo pau. Ninguém servia para nada. Aí eles dizem que o príncipe a favor de Israel era Jesus. Em Judas 9, ou Josué 5, do 13 a 15, que fala lá de Miguel disputando o corpo de Moisés com Satanás, que aquele ali era Jesus, que não quis repreender Satanás. Disse: Jeová te repreenda, porque ele não achou que ele deveria, ele não tinha capacidade para isso. Jesus se enquadra nesse perfil? Muito bem. Nessa sentinela aí de 15 de 9 de 2010, eles falam que Jesus é Miguel, etc., era o anjo, o príncipe a favor de Israel, com o objetivo, no próximo artigo, de enaltecer a organização. Depois, se você tiver um tempinho, você vai lá olhar. Mas aí você vai ver, no livro de Hebreus, capítulo 1, que mostra o grande contraste entre Jesus e os anjos. Ele diz: a qual dos anjos ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Os anjos também não são filhos de Deus? Mas a qual dos anjos ele diz: tu és meu filho? Mostrando que Jesus não é um dos filhos de Deus. Jesus é o filho. Ele é a parte, é exclusivo, é unigênito, é o único gerado. Os outros anjos, os outros anjos, como se Jesus fosse um anjo igual aos outros, né? Jesus é o único filho. As demais criações
lá, anjos e etc., ou seres vivos, demais seres vivos, acho que a expressão mais correta é essa, não os demais anjos, como se Jesus fosse, né? Ou os demais, como se Jesus fosse um desses. Mas os outros seres viventes, simplesmente são chamados de filhos ou de anjos, apenas. E a Bíblia diz que Jesus criou tudo, inclusive os anjos. Entendeu? Jesus criou tudo que existe, está lá em Colossenses 1, 15 e 16. Jesus é o primogênito de toda a criação, é aquele por meio de quem tudo foi criado. É isso que a Bíblia diz. Não se diz isso de anjo nenhum. Entendeu? Então Jesus não é um dos mais destacados príncipes. Se Jesus fosse chamado de príncipe, e ele é chamado de príncipe da paz, né? Ele é o príncipe. Entendeu? Ele é o filho. Ele não é um dos filhos, ele é o filho unigênito, único, gerado. Nenhum outro foi gerado. Os outros foram criados. Diferente. Obrigado aí, tá, Daniela, pela sua pergunta. Vamos aqui aos melhores momentos dos... Não sei o que é, mas aí está dizendo assim: Alexandre, quero te fazer uma pergunta. Por que as mulheres testemunhas de Jeová não querem os irmãos testemunhas de Jeová? Porque eu vi que tem um monte de testemunhas de Jeová que não se casam, e quando se casam é com pessoas que não são da organização. E se eu me batizar algum dia, vou ser vigiado 24 horas por dia? Vai. Vai ser vigiado 24 horas por dia. As irmãs, os irmãos em geral na organização são incentivados a casar com quem é membro da organização. Qualquer um outro é chamado de mundano ou descrente. E aí eles não aceitam, não é bem visto. Se uma irmã ou um irmão começar a namorar alguém que não é da organização, ele é chamado de não exemplar, não é mais exemplar. Entendeu? Vai ser ostracizado de uma forma mais branda do que aquele que é desassociado, mas vai ser discriminado dentro da organização. Entendeu? E aí os irmãos na organização, em geral, os que são devotos, geralmente não conseguem empregos seculares adequados para sustentar uma família no mundo de hoje, porque eles são mais devotos à organização do que a qualquer outra coisa. Eles são desincentivados a se formar academicamente, profissionalmente, porque eles têm que se dedicar muito à organização. E para eles isso é colocar o reino em primeiro lugar. Entendeu? E por causa disso eles não conseguem uma qualificação melhor para sustentar adequadamente uma família no mundo que nós vivemos, que é muito dificultoso em sentido financeiro, de subsistência. Daí o que acontece? As irmãs acabam, né, se envolvendo com homens mais qualificados nesse sentido do lado de fora. Entendeu? Bom, eu acredito que seja isso que aconteça, né? É uma visão minha, particular, posso estar totalmente errado. Entende? Mas é o que acontece, infelizmente. São raros os casos, né? Alguns conseguem, com muita dificuldade, sustentar a família lá, as mínguas, né? Vai lutando, vai tentando se adaptar, mas é difícil. É muito difícil, a carga é pesada, porque a organização exige um tributo e uma atenção muito grande. E aí você tem que carregar dois fardos. Uma para tentar sustentar famílias, viver adequadamente, de uma forma digna, e outra, sustentar o corpo governante. Carregar esses dois fardos, ou servir a dois amos, é muito difícil. Entendeu? Muito difícil. Jeová não pede nada disso. Entende? Não pede nada disso. Mas o corpo governante exige isso. E os irmãos acabam cedendo. Bom, quero agradecer a vocês. Se você acha que alguma observação foi feita fora do contexto ou que não tem nada a ver com a realidade, coloca aí nos seus comentários. Sua observação vai ser analisada. E assim como você é livre para falar o que você pensa, nós vamos trazer também aqui a nossa visão a respeito do que você pensa. Fique tranquilo, né? Você vai ser tratado com dignidade, com respeito, na mesma proporção que você fizer isso aí nos seus comentários. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.